Olá, nossa entrevista hoje é com o presidente do SINPRO, Sindicato dos Professores, Eduardo Vasconcelos. Nosso assunto, a crise de representatividade, os sindicatos e a reforma trabalhista, o financiamento dos sindicatos, os sindicatos e os partidos políticos. Bem, eu agradeço antecipadamente ao professor Eduardo Vasconcelos, que mais uma vez está aqui para colocar as questões relacionadas à categoria e aos trabalhadores em geral, uma vez que há uma representação sindical nesse sentido. Professor, portanto, vamos por partes, como diria Jack, o estripador, porque é muita coisa que está aí colocada nessa reforma trabalhista inicialmente. Mas como o senhor analisa essa crise de representatividade que vive hoje o movimento sindical? Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, batendo, na verdade, um grande papo sobre assuntos tão polêmicos, tão complexos. E um deles é justamente a crise de representatividade que, infelizmente, hoje a gente está inserido. Porque quando a gente fala hoje em partido político, quando a gente fala hoje em sindicato, a primeira coisa que vem é justamente a desconfiança. É a gente não se sentir representado porque, na verdade, está ali justamente para estar no lugar do outro, não é? Defender seus interesses, lutar por conquistas. E, infelizmente, isso se deve a um fator histórico importante, que é justamente esse desgaste, que não é de agora, diga-se de passagem, e que, infelizmente, a própria categoria, no caso dos sindicatos, e a própria população, ela deixou a coisa correr, certo? E agora eu acho que afunilou. Eu acho que o problema agora realmente, ele vai ter que ser muito bem pensado, é algo muito mais complexo do que a gente imagina, e a gente deve ter muito cuidado com as resoluções fáceis, como tem aí alguns certos políticos que procuram tentar resolver coisas extremamente complexas, problemas históricos, com frases feitas, bandido morto, bandido bom, bandido morto, questão da corrupção, eu sou honesto. Então, na verdade, isso toca em problemas históricos do povo brasileiro e que, na verdade, não são resolvíveis, na verdade, sem a política, seja ela sem a política sindical, sem a política partidária. Bem, no Brasil, percebe-se muito claramente que o movimento sindical sempre teve uma representação política, até partidária, não é verdade? E observa-se que nos últimos anos o movimento sindical ele sofreu, digamos assim, uma espécie de transformação do ponto de vista da sua atividade, da sua mobilização de categorias até expressivas. No ABC paulista, por exemplo, percebe-se claramente que nos últimos governos, os sindicatos eles tiveram uma atuação muito aquém do que já teve no passado mais próximo. Não é? Isso se deve, eu acho que principalmente, quando a esquerda chegou ao poder, principalmente na cabeça do projeto, através do Partido dos Trabalhadores, a retirada de certos quadros históricos importantes, muito bem formados dentro do movimento sindical, para a estrutura do governo. Então isso fez com que realmente a coisa ficasse acéfala. E isso foi aos poucos, sem dúvida nenhuma, fazendo com que o trabalhador percebesse diretamente a não ação de certos sindicatos, que até pouco tempo, como você falou, eram sindicatos extremamente atuantes. Certo? E essa crise de representatividade não é só pela questão da não ação, é também pelo envelhecimento do movimento sindical. Tem esse componente também que certo? A gente não que percebe. É muito fácil de perceber. Não há renovação de quadros também. Não há. Na verdade, há uma troca dentro da direção, porque, na verdade, falta perspectiva. É como se fosse, eu gosto sempre de brincar, falta como se fosse um plano de cargo e salário. Porque você chega, você sai da sua categoria, isso é muito ruim, porque você se distancia da base, certo? Você entra numa realidade também burocrática e política,
e faz com que, justamente nesse distanciamento, você também se distancie do mercado de trabalho. E se você é atuante, principalmente na rede privada, você passa a ser muito mal visto. Então, dificilmente você, saindo do movimento sindical, você encontrará espaço no mercado de trabalho. Com algumas restrições, não é, professor? Porque a gente sabe que a militância política de um membro de um sindicato atuante, ele é como se diz no popular, ele fica um profissional queimado. Não é? Pronto, a palavra exata é essa, como no jargão, está queimado. Exatamente. Certo? Então, o que acontece? Quando você está dentro da estrutura, por melhor que ele seja, pois é. certo? Por mais competente que ele seja. Porque, na verdade, você está contra os interesses São dos empregadores, né? Totalmente antagônicos. Se você quiser fazer o sindicalismo classista, certo? Porque tem o sindicalismo pelego, que você, ao invés de fazer o lado do trabalhador, quem financia, você acaba representando o outro lado. E existem muitos, é outro grande problema do discreto do movimento sindical. Brasileiro. Isso, do movimento sindical, que é histórico também. Quando você entra, e aí, você vai sair para onde? O que é que você vai fazer? E aí também entra a questão do conformismo. Eu acho que deveria realmente ter uma reforma sindical, porque na verdade a reforma trabalhista foi para acabar com o sindicato, não é para reformar o sindicato. Por quê? A gente percebe, e aí vem a questão democrática, até que ponto isso é constitucional ou não, mas a gente deveria dar um limite de atuação. Para quê? Para que houvesse essa oxigenação, porque isso é um problema político da categoria, a categoria se distancia do seu sindicato e aquelas pessoas, por falta de outras oportunidades, acabam se revezando. Quantos sindicatos aqui a gente não pode dizer que vive desse jeito aqui em Alagoas? A gente tem N exemplos. E o que é que acontece? Uma dança de cadeiras. Muitos, às vezes, até atuantes. Mas, na verdade, qualquer liderança que venha de baixo, tentando buscar um espaço para mudar, para fazer algo diferente, simplesmente a cabeça é arrancada. Para a gente chegar até o Sindicato dos Professores do Estado de Alagoas, que é um sindicato da década de 50, a gente teve que sofrer justamente um processo daquela direção que estava ali enraizada dentro do aparelho sindical há mais de 30 anos. E isso foi feito propositalmente, um estatuto extremamente antidemocrático, para que novas lideranças não aparecessem. Restritivo. Restritivo, tanto é que para a gente conseguir, a gente teve que ter justamente o quê? O Ministério Público do Trabalho acompanhando todo o processo. Para você ter uma ideia, no ano de 2015, o nosso estatuto não permitia que o aposentado ele votasse e fosse votado. Na verdade, isso está na Constituição de 88. Então, tem certos absurdos que, infelizmente, acontecem. Agora, recentemente, os sindicatos comerciários, houve a intervenção do Ministério Público do Trabalho por supostas fraudes no processo eleitoral. Isso o trabalhador fica do outro lado, completamente descrente, desacreditado, desassistido, em crise. Porque, na verdade, nem ele quer entrar para mudar essa despolitização e, ao mesmo tempo, a estrutura sindical ela é extremamente rígida para que essas inovações aconteçam de dentro para fora. O que pode fazer o diferencial na atuação de uma gestão sindical para contrapor essa realidade e, claro, ganhar a confiabilidade e a representatividade junto à categoria? Primeiramente, é justamente a atuação pelo princípio da legalidade. A gente, nós no Sindicato dos Professores, a gente pegou realmente um território, uma terra arrasada. Eu não estou falando de instituições pequenas que desrespeitavam, não é? Como a coisa andava solta, então princípios básicos do direito do trabalho, como pagamento do 13º salário dentro do prazo, pagamento de férias dentro do prazo, carteira de trabalho assinada, a gente pegou informalidade em instituições grandes. Atraso no pagamento, não é porque não tinha dinheiro, não. É porque diz, não, se eu não tenho nenhuma fiscalização, se eu posso fazer do jeito que eu quero, então é melhor pagar as férias depois, ao invés de pagar 48 horas antes, como determina a legislação. E quando a gente começou a ser procurado, e aí a gente começou, dentro do princípio da legalidade, a cobrar o que realmente a legislação, ela impunha, o que aconteceu? Os professores começaram a ter uma certa confiança. Isso foi um trabalho duro, foi um trabalho longo,
e que isso agora está conseguindo realmente passar para resultados de filiações. Que numa crise de representatividade que a gente vive, a gente na eleição em 2015, a gente teve uma eleição com 968 filiados, hoje eu acho que a gente já está com mais de 2.700 filiados. Recuperou a credibilidade da Em 2 anos. Tem problemas? Tem, e muitos. Há limitações diversas, mas hoje a gente, querendo ou não, é reconhecido fora do movimento sindical. A gente amplia esse movimento, que não é apenas por ganho econômico, certo? A gente amplia muito essa questão de convênios. Como pode-se desenhar uma gestão que não esteja focada apenas, o que é um princípio básico nas questões salariais, não é, financeiras, mas sob o entendimento de que ganhos sociais também representam remuneração, claro, não é? De fato. A partir do momento que você faz um convênio com uma faculdade e você tem 30% de desconto para o professor filiado, para o cônjuge, né, e para os seus dependentes legais, isso, querendo ou não, é ganho econômico. Certo? Quando você coloca à disposição clínicas de psicólogos, de dentistas, de fisioterapeutas, de médicos, querendo ou não, por um custo muito pequeno, na verdade, isso vai reverter em ganho econômico para o trabalhador. Agora, o que não pode acontecer é procurar apenas o sindicato por isso, porque aí é mais trabalho de associação do que sindicato, é como se fosse um plus. E a gente, agora, tem uma visão muito diferente relacionada à função do sindicato. O sindicato ele tem uma função social importante. Tanto é que recentemente agora, nessa campanha de vacinação pelo HPV, a gente foi procurado pelo secretário de Educação do Estado, né, o Christian Teixeira, e aí foi enviado... Da Saúde, desculpe. E ele foi... a gente foi até uma reunião na Suvisa, que é a Superintendência de Vigilância Sanitária, e lá foi nos pedindo ajuda. E o que é que a gente fez? Qual é o nosso papel? Fazer política, fazer a ponte. A gente enviou para as secretarias de saúde dos municípios, inclusive recentemente agora recebi um ofício do Zé Tomás Nonô, secretário de saúde aqui do município de Maceió, falando sobre os procedimentos que tinham sido realizados, não só na rede pública, mas na rede privada. Enviamos ofício até o sindicato das escolas e também em várias escolas, para que realmente abram as portas para que esse alunado, que realmente é o público-alvo da campanha, não só na rede pública, mas na rede privada, também seja atingido. É uma questão de saúde pública. E isso foi, querendo ou não, articulado pelo Simpro de Alagoas. Certo? Então a gente tem uma visão muito mais ampla, uma visão nova de sindicalismo. Eu acho que é por isso que a gente tem aparecido tanto, apesar de uma estrutura tão pequena. Eu acho que realmente tem mais vontade política do que realmente estrutura sindical. Um detalhe que o sindicato abrange todos os professores da rede particular. Da educação infantil até o ensino superior. E qual tem sido a relação das instituições com o sindicato com essa nova ação de gestão? Quando a gente assumiu, realmente a coisa foi conturbada. Inclusive ao ponto de ações na Justiça do Trabalho, de ambas as partes, na Justiça Comum também, porque houve uma mudança de cultura, certo? E isso não se muda de uma hora para outra. Mas hoje a gente percebe claramente que já há um avanço nesse relacionamento. Tanto é que agora, mesmo sendo uma ação de dissídio coletivo no Tribunal Regional do Trabalho, para a gente conseguir fechar 2016, 2017 do ensino básico, para quem não sabe o que é o ensino básico, é educação infantil, fundamental e médio. A gente teve que entrar com ação de dissídio no Tribunal Regional do Trabalho. O relator foi o doutor Pedro Inácio, presidente do tribunal, e lá a gente não precisou ir a julgamento. A gente entrou em um acordo. Uma mediação. Isso. Que e aí, resultou numa duas boa coisas negociação. importantes. A gente conseguiu que no ano de 2017, a gente conseguisse ganho real, que é algo histórico. Nunca conseguimos. E duas coisas importantíssimas, Gorete. Uma delas, a unificação do calendário do recesso escolar, que inclusive até a Prefeitura de Maceió acabou acompanhando, porque não tem custo nenhum, é bom para todo mundo, inclusive para o próprio professor, que está em várias redes, e principalmente nas escolas de menor porte, que o salário seja depositado em conta salário.
Por quê? específica. Específica. Porque, na verdade, existia muita fraude. Trabalhadores ganhando R$ 500, R$ 600, com piso de 1.030 por 20 horas, e o empregador acabava constrangendo o trabalhador a assinar o que, na verdade, não estava sendo recebido. Então, com esse avanço, que está agora convencionado, a gente não vai ter mais esse problema, que só é pedir o comprovante de depósito. Felizmente. E, felizmente, a ação do sindicato. Né? Bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o presidente do Sindicato dos Professores que atuam na rede privada aqui em Alagoas, o Simpro, Eduardo Vasconcelos. E nosso assunto agora é a reforma trabalhista, os impactos dessa reforma na organização sindical. Professor, ao que parece, a reforma pode até ir na contramão do que muita gente imaginava, de gerar mais demandas trabalhistas, né, judiciais, na Justiça do Trabalho. A gente vem discutindo com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério do Trabalho, inclusive recentemente teve um debate com vários advogados trabalhistas, e ficou bem claro, eu acho que é quase um consenso, de que essa reforma trabalhista, que foi feita toque de caixa, a gente não sabe o motivo, todas essas reformas, todas do ensino médio, elas são feitas em toque de caixa. Não é? Por que não discutir? E acompanhado do contingenciamento dos recursos para o setor. Isso. Não é? Não é? Então é muito estranho esse tipo de comportamento político na hora de se falar de coisas tão sérias que, na verdade, vão atingir milhões de pessoas. Milhões de trabalhadores e trabalhadoras. E uma delas é, sem dúvida nenhuma, a que mais foi questionada, é justamente o negociado sobre o legislado. É você ter toda uma base da década de 40, então é falácia dizer que é um instrumento antigo, porque já houve várias modificações na CLT. Não é um dos argumentos, é porque é coisa velha. Não, no governo Fernando Henrique houve várias mudanças, não é, da CLT. Então, o sindicato ele vai ser atingido diretamente com essa reforma. E não só na questão do seu financiamento, que é o mais grave. Financiamento é o fato de que, pela reforma agora, o que mudou? O trabalhador é facultativo ao trabalhador a contribuição sindical, que é o famoso imposto sindical. Mas não só foi isso. O que é mais interessante é que, na reforma, amplia a função do sindicato, coloca uma carga importante, como, por exemplo, está na linha de frente da negociação, nas empresas, que essa negociação pode ser feita na certo? Empresa, né? Tem alguns fatores inconstitucionais que a gente já percebe que a Procuradoria-Geral da República já começa a questionar, como, por exemplo, a questão da gratuidade. Então, já houve a primeira ação direta de inconstitucionalidade, caiu com o Luiz Barroso. E quando a gente pega justamente o sindicato e diz na reforma que podem existir comissões internas que não são nem feitas pelo sindicato, nem acompanhadas pela empresa, vai ser por quem? Geração espontânea, vai nascer assim espontaneamente. Uma relação que quase sempre é meio litigiosa, né? Isso, e tendenciosa, porque na verdade o patronato, ele vai querer direcionar, a gente vê muito isso nas CIPAs, certo? Nas CIPAs, na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Isso é muito comum. A tentativa, a gente percebe que o patronato fica querendo indicar, é normal, faz parte do jogo político. Agora, você dizer o seguinte, não, aqui a gente tem uma comissão, a gente não vai negociar com o sindicato. É inconstitucional. Está lá na Constituição o poder e a função do sindicato. Então, é uma tentativa, eu acho que há uma função aí, e há um intuito ideológico de enfraquecimento do sindicato, certo? Justamente para o capital se sobrepor e aí conseguir passar realmente o que interessa, certo? E quando a gente fala justamente sobre
a questão do financiamento é pior ainda, Gorete, porque antes a gente tinha uma contribuição chamada de contribuição assistencial ou taxa assistencial, também conhecida como negocial. E como era feita, na verdade, a cobrança, os trabalhadores filiados ao sindicato, eles eram obrigados a pagar. Os não filiados, certo? O sindicato cobrava. Agora, se ele não quisesse que fosse descontado, ele fazia uma carta de oposição. Certo? Isso era permitido até pela CONALES, que é a Coordenadoria Nacional de Liberdade Sindical do Ministério Público do Trabalho. Era uma orientação e assim era feito. Mas, em uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho lá no Sul, se eu não me engano, com o Sindicato de Metalúrgicos, um procurador do trabalho questionou essa cobrança do não filiado. Simplesmente caiu na mão, não é, do famoso Gilmar Mendes. Desde aquela época? Certo. Não, isso é recente. Foi agora, não foi recente? Foi recente, não faz muito tempo não. E aí ele colocou em votação eletrônica e o posicionamento dele passou, que agora não se pode mais cobrar do não filiado, mesmo que ele não queira. Mesmo que ele queira pagar, mas ele vai ter que ser filiado. Então a gente já corta aí basicamente 40% das receitas do sindicato. Por outro lado, os sindicatos terão que atuar junto aos trabalhadores sem a mesma condição, digamos, financeira. Aí vem depois outro golpe contra o sindicato, que é justamente a contribuição sindical. Não é que eu seja a favor da contribuição sindical, é uma questão realmente de justiça. Porque se a gente fosse e seguisse o modelo norte-americano, como é lá, o sindicato, na verdade, ele só representa os trabalhadores filiados ao sindicato. Certo? Então, na verdade, isso é uma forma de dizer não. Essas conquistas que estão na convenção coletiva, elas só valem para os trabalhadores filiados. Se for um sindicato atuante, que tenha conquistas, não é, que seja amplo, que acabe com convênios, que também não é só aquela questão econômica, não é puramente econômica, os trabalhadores irão se filiar ao sindicato. É interessante, né? Certo? É interessante para ele. Aí o que é que vem agora na contribuição sindical, no famoso imposto sindical? É optativo. Tudo bem, um sindicato atuante, e a gente não tem receio da questão da oposição. O nosso receio é que pela política e pela prática que a gente conta aqui em Alagoas, eu não sei no resto do Brasil, mas que o patronato comece a pressionar o seu trabalhador para que ele não autorize o desconto, para não fortalecer o sindicato, que na verdade está na porta cobrando o que realmente é de direito. Então a gente tem outro baque. E terceiro, a mudança de uma hora para outra, sem um tempo prévio de uma transição. Certo? E aí vai algo mais perigoso, Gorete, que muita gente ainda não percebeu. Se eu sou filiado e você não é filiada, eu pago a mensalidade por ser filiado, consequentemente eu tenho que pagar a taxa assistencial, porque eu também sou filiado, certo? E eu vou lá e desconto e quero pagar e contribuir por saber que meu sindicato é atuante com a contribuição sindical. Aí você não paga a contribuição sindical porque se nega, não é filiado, consequentemente não paga a taxa assistencial e tem todos os meus direitos. Ou seja... O que é que vai acontecer? Esse caronismo pode surtir o efeito contrário, fazer com que as pessoas se desfiliem do sindicato. Que não há mais a necessidade de fazê-lo para ter os direitos conquistados pela categoria, né? Certo? Então, ao invés de criar uma política de politização, agora isso é culpa histórica dos sindicatos. A gente não pode fazer meia-culpa, a gente tem que fazer autocrítica e perceber que, na verdade, esse movimento, que é ideológico, atingiu e pegou sindicatos enfraquecidos. Mas o movimento esperava que essa reforma fosse executada com um diálogo social, na medida em que aí tem uma série de reformas colocadas a toque de caixa? Não, porque na verdade isso é uma política de Estado, é uma política de governo, para desmontar e desregulamentar, por exemplo, a Constituição, a CLT. Isso é o neoliberalismo. Né? Então isso é uma política neoliberal. Isso é característica do neoliberalismo, certo? Só que os sindicatos eles não estavam preparados, porque criou
na concepção, acho, da cabeça dos sindicalistas, que aquele governo dito de esquerda, que veio e teve uma base muito forte no surgimento do movimento sindical, principalmente com a figura do Luiz Inácio Lula da Silva, aquilo não queria acabar e simplesmente, como você falou, houve um comodismo e muito poucos sindicatos hoje estão estruturados para conseguir realmente sobreviver a esse momento. O que pode acontecer? É aquilo que a gente estava falando antes da gente começar a entrevista. É igual ao plano de saúde. O trabalhador ele só vai ter realmente a proporção do dano aos sindicatos quando realmente tiver um problema e quando ele for procurar o seu sindicato, ele vai encontrar o sindicato praticamente como um cartório, apenas para carimbar, porque nem a homologação mais hoje, através da reforma trabalhista, o sindicato é obrigado a fazer. Mas, por outro lado, como eu também afirmei no início da nossa entrevista, há juristas que entendem que a reforma ela pode resultar em mais ações ainda na justiça. Eu acho que só quem não pensa dessa forma é o presidente do TST, Ives Granda. E a gente soube agora, isso foi dito por um procurador do trabalho num debate que a gente foi recentemente num hotel aqui em Maceió, de que isso foi muito grave, isso foi muito sério e que realmente, se isso realmente aconteceu, o povo do Brasil não sabe na arapuca que está se metendo, porque o presidente, o ministro Gilmar Mendes, ele é dono do IEP, que é o Instituto IDP, se eu não me engano, lá em Brasília, que é uma instituição privada de ensino, e dizem, né, que houve a concessão de juízes para trabalharem com o Ives Gandra nesse, vamos dizer assim, nesse modelo da reforma trabalhista, e o pior, que foi financiado pela JBS. Pasme. Certo? Então, na verdade, isso é intencional. Se foi realmente do jeito que eu vi de um procurador no debate, isso é muito mais sério do que a gente está pensando. Por isso que ele defende a ferro e fogo a reforma trabalhista. Porque, como você disse, a partir do momento que há problemas na homologação, que é nada mais nada menos do que a confirmação daquilo que está sendo pago, o trabalhador diretamente, quando ele procurar o sindicato, não tem estrutura, porque não vai ter mais financiamento. Ele vai diretamente para a Justiça do Trabalho. E eu nunca vi uma ação dentro da Justiça do Trabalho, ela acontecer sem ter terminado o contrato de trabalho. É na rescisão do contrato que se estabelece... Entendeu? E essa reforma trabalhista, o que é que ela tenta regular? Justamente o contrato de trabalho. Entendeu? E outra mentira clara é dizer que a Justiça do Trabalho é a campeã de número de ações. Isso é uma mentira grotesca. Se você for pegar e acompanhar a Justiça Estadual, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho é a última. Até porque existe muita mediação, não é? Claro. Antes de claro. Por exemplo, o Ministério do Trabalho, através dos auditores fiscais do trabalho, presta um serviço importantíssimo numa barreira de contenção. Porque ele vai lá, detecta irregularidade, multa se for necessário, autua se for necessário. O trabalhador ele já tem ali praticamente alguns dos seus direitos mais básicos garantidos. Ele tem a procura ao sindicato. Geralmente o que é que a gente faz? A gente manda uma notificação, procura um diálogo. Ainda temos o Ministério Público do Trabalho, que pode abrir o quê? Um procedimento administrativo, um inquérito civil, e só realmente, em último caso, é que a gente pode entrar ou o Ministério Público do Trabalho ou o próprio sindicato com ação civil pública, para tentar realmente resolver esse conflito. Então, isso é mentira. Essa questão de dizer que vai diminuir, pelo contrário, já é um consenso que isso vai aumentar. Infelizmente. Infelizmente. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa, que hoje recebe o presidente do Sindicato dos Professores que atuam na rede particular aqui em Alagoas, o professor Eduardo Vasconcelos. E o nosso assunto, a reforma trabalhista, a representatividade dos sindicatos frente a essa crise estabelecida a partir das reformas, como também a atuação e financiamento para os sindicatos. Professor, com essa nova reforma, com essa nova proposta agora
que vai ser colocado em prática a partir de novembro, não é? O que se espera, por exemplo, em relação aos professores? Vamos contextualizar a categoria dentro do que foi aprovado, porque existe, na questão da jornada, o trabalho remoto, que é o trabalho em casa, né? O home office, né? O trabalho parcial, o trabalho intermitente, a jornada intermitente. Como fica a situação dos professores nesse contexto? Você não esqueceu um que é a pejotização. A? Pejotização. O professor que trabalha como pessoa jurídica. Isso. Uhum. A gente já tem denúncia aqui de uma instituição, né, de ensino de idiomas, mesmo ainda não aprovada, mas já vinha praticando a pejotização. A gente comunicou ao Ministério Público do Trabalho, foi aberto um inquérito civil, a gente pediu à Receita Federal para que fosse investigado, né, porque na verdade isso contraria a CLT, não, né? O empregador ele fica quase sem nenhum ônus. Como certo? assim? Ele não paga imposto. FGTS, INSS, basicamente. Isso não é uma livre negociação entre o funcionário e a empresa, não? Não, a livre negociação pela reforma trabalhista ela só pode acontecer quando o trabalhador recebe 2 pisos. Há uma condicionante. Isso. Uhum. No caso, hoje dá mais ou menos R$11 mil, né, no piso a do partir INSS, desse valor. E tem que ser ensino superior. Então, só há essa possibilidade dessa negociação direta. Certo? Agora, com relação à pejotização, e a gente vinha debatendo até com alguns juízes do trabalho, alguns procuradores do trabalho, alguns advogados trabalhistas, é que, querendo ou não, isso vai ter que se adequar ou via controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Existem pontos que são extremamente questionáveis, ou através de interpretação da norma. E já há uma previsão, o governo federal já tinha anunciado que vai enviar ao Congresso alguma medida provisória para alterar alguns pontos do que foi aprovado. Só que há um debate aí que já faz, são 50 dias de promessa, né, que na verdade isso aconteceu no Senado, para que houvesse essa celeridade, esse acordo com o Senado, que posteriormente o governo federal iria emitir uma medida provisória e que aí essa medida, inclusive, poderia até encaixar o problema do financiamento dos sindicatos. E há um debate aí muito grande entre força sindical, entre o GT, a CTB, algumas centrais sindicais para tentar justamente ver uma forma de dizer o seguinte, olha, inclusive recentemente se sentaram até com o presidente do exercício, Rodrigo Maia. Como é que você dá aí grandes responsabilidades e você restringe o financiamento? Não é? O questionamento foi mesmo quem estava fazendo aqui. E parece que sensibilizou, não sei até que ponto. O Rodrigo Maia recentemente com o financiamento da eleição, não é? Isso. Então é algo muito análogo, digamos assim, né? Mas a gente não pode ver a questão, deixar de ver a questão ideológica, que recentemente o Rodrigo Maia disse, para que a justiça do trabalho? Lembra da famosa frase? Por mim acabava. Perdeu a função, comum. Não é? Então, na verdade, é que ele quer realmente que o capital esmague completamente o trabalho. Se for por essa via, para que a existência também de uma justiça eleitoral? Claro. Não é verdade? Não é? Você começa a fazer, por analogia, aí, certas comparações. E o Rodrigo Maia, ele se disse extremamente sensibilizado com o problema, que ia chamar os líderes, né, para fazer esse debate. E até o momento nada, 50 dias e nada, né? Só que é muito fácil, na Justiça do Trabalho, por exemplo, a questão do professor pejotizado, vamos dizer assim. Existem algumas características da relação de emprego, subordinação, né, onerosidade. Então, a gente pode perceber que ali há uma fraude. Então, existem alguns princípios constitucionais que, na verdade, têm que ser respeitados. Então, a própria Justiça do Trabalho, ou o próprio Ministério Público do Trabalho, através de ação civil pública, eles já podem começar a questionar alguns pontos da reforma trabalhista na prática. Mas alguns pontos da reforma trabalhista, por exemplo, para quem tem uma jornada de trabalho intermitente, que a CLT antes ainda não dava uma cobertura a esses trabalhadores. Mas tem alguns contratos de trabalho por tempo determinado.
Certo? Então tem alguns argumentos, como por exemplo, dizer que o negociado não vale sobre o legislado, vale, e é um bom tempo. A própria CLT diz isso. Agora, o problema é que, para valer, tem que ter a anuência do sindicato. O que querem fazer? Querem dar uma cotovelada nos sindicatos e dizer, não, a gente vai negociar diretamente com o empregado. Essa relação ela já é inicialmente injusta. Desproporcional. Desproporcional. Por isso que existe o quê? A Justiça do Trabalho. Certo? Então, quando você coloca essa relação e essa desconstrução, ela tem um porquê. É justamente deixar bem claro, a reforma trabalhista é para que o governo não abra mão de imposto e o trabalhador abra mão dos seus direitos e o empregador não diminua seus lucros. Professor, como é possível uma reforma como essa passar no Congresso sem que a população trabalhadora, esteja ela filiada ou não a um sindicato, a uma entidade da categoria, não tenha feito o barulho que foi necessário fazer, por exemplo, para o impeachment de uma presidente, como foi feito para o aumento das passagens, não é? Lá em 2013. Enfim, como analisar esse contexto? Só deixar bem claro que essa falta de representatividade ela é muito pior no patronato. A quantidade de entidades patronais filiadas aos seus sindicatos é muito menor do que do trabalhador. E outra coisa, quando a gente fala em financiamento do trabalhador, eles secaram. Agora, o financiamento para as instituições patronais, eles continuam através do Sistema S, que pegam bilhões e que, na verdade, ajudam, como, por exemplo, a própria Fiesp, a fazer política. E muitas vezes política partidária. A mobilizar a população. Certo? Com direcionamento político. E muitas vezes partidário, com candidatos fixos. Mas a pergunta que eu fiz é justamente no sentido que não foi respondida. Vamos responder. É sobre a questão da mobilização. Como passou uma reforma como essa no Congresso e a população não teve a condição de se mobilizar contra com manifestações como aquelas verificadas para o impeachment da presidente Dilma e como também para o aumento das passagens. A única vez que a gente conseguiu foi na greve geral, houve uma grande mobilização, certo? E aí não só foi descrente, coitado do sindicalista, que pensar que foi pela mobilização do sindicato que não foi muito pelo apoio, e aí a gente tem que bater palmas para a Igreja Católica, certo? Para outras religiões, também até protestantes, que pediram que realmente o trabalhador fosse para a rua. A gente, na greve geral aqui, a gente conseguiu fechar 90% das escolas, eu acho que até mais, eu acho que isso foi inédito, a gente pressionando, né? A gente colocou gente na rua, agora ajudados também pela igreja, certo? E em Brasília, no dia 24 de maio, só quem estava lá viu a proporção da quantidade, só que infelizmente uma parte da mídia que está atrelada a esse tipo de ideologia, de comportamento, não acaba divulgando como as passeatas do domingo na praia, quando era o efeito anti-Dilma. Certo? E coloca justamente o movimento sindical numa situação extremamente complicada, porque infiltram pessoas diretamente ligadas, por exemplo, os black box. Eu estava lá, pessoalmente, em Brasília. Você consegue diferenciar um sindicalista, uma sindicalista, da rapaziada do Black Bloc. Mas agora os policiais federais em assembleia, em reuniões aí, já colocaram que quando forem à rua vão identificar os Black Blocs e as pessoas que não estão no movimento para fazer valer a mobilização. Claro que aquilo acabou, na verdade, aquilo seria, no dia 24, a maior pressão política sindical dos trabalhadores acabou sendo esmagada justamente pelo vandalismo. É verdade. E aí coloca para os desinformados todo mundo, né, na mesma cova, como todo mundo sendo realmente marginal, bandido, que não é verdade. Pois bem, estamos no minuto final da nossa entrevista e uma última pergunta está relacionada justamente aos sindicatos e aos partidos políticos, já que estamos vislumbrando as eleições de 2018. Qual é a sua expectativa? Separar totalmente é impossível. Seria uma mentira e que muita gente tenta esconder.
há, historicamente, a ligação de sindicatos com partidos políticos. Tanto é que, recentemente, até o PSDB, que tem um viés mais conservador, lançou o PSDB sindical, que tem todo o direito. Certo? Mas todo conhecimento que a CUT é ligada ao Partido dos Trabalhadores, de que a Força Sindical, historicamente, foi ligada ao PDT e agora está ligada à Solidariedade. A UGT é ligada também a partidos políticos como o PPS. Né? A CTB é ligada ao PCdoB, ao PSB. Então, essas ligações são normais e são históricas. Agora, o que não pode acontecer é uma coisa, o partido político direcionar completamente a ação sindical. A atuação sindical. Isso, principalmente a atuação. Porque aí acaba gerando o quê? Essa desconfiança. Agora, que é público e notório, que não há outra possibilidade de ter um representante dos trabalhadores que não venha justamente dessa experiência, só se for realmente... como a gente falou agora recentemente, numa geração espontânea, diferentemente do patronato que tem e aí aposta e investe em candidatos que vão realmente defender os seus interesses. Por quê? A gente não pode esquecer que a regra do jogo, é por isso que a política é tão importante, a regra do jogo está lá. É lá na reforma trabalhista, é lá na reforma previdenciária, é lá a regra do jogo, é lá onde isso vai ser decidido e isso vai direcionar realmente a realidade do trabalhador e da trabalhadora. Bem, professor Eduardo Vasconcelos, chegamos infelizmente ao fim da nossa entrevista e aqui eu agradeço mais uma vez a sua participação. Muito obrigado, estamos sempre à disposição e é muito bom bater um papo. Obrigada, idem. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.